Então, gente, vocês vão sair daqui hoje turbinado. E agora, Marcos, é com você, tá bom? Legal. Obrigado pela apresentação, pelo convite. Vocês todos aí, obrigado pela presença. Meu amigo Diego aí, valeu. Pessoal, assim, eu acho que é bem gratificante realmente, né? Isso que a Ana falou. Porque, assim, toda vez que você dedica um trabalho, né? Principalmente nós mentores, a gente aprende muito. Por quê? Porque a gente também se dedica, a gente estuda, né? Então, quando a Ildinha trouxe, né, vamos dizer assim, a dor dela, eu falei, bom, o que a gente pode fazer, né? Então, falando um pouco aí da minha história, né, a minha trajetória, eu trabalho na área comercial desde os 18 anos de idade, né? Então, meu primeiro emprego foi na Coca-Cola. Já peguei uma pedreira logo de cara, né, com 18 aninhos de idade, fui tomar porrada lá. E ao longo dessa carreira, né? Então, eu estou com 43 anos de idade, então a gente está falando aí de 25 anos já na área comercial, né? Então, eu passei por outros departamentos em outras empresas, né? Trabalhei na Coca-Cola, Kimberly-Clark, L'Oréal, TIM, né? Foram empresas que realmente têm já uma estrutura, né? Bem formada, bem apresentada. E quando a gente vai para a grande realidade, né? Do micro, do médio, do pequeno empreendedor, a gente sabe que a realidade é totalmente diferente, né? Vocês têm que ser o vendas, vocês têm que ser marketing, vocês têm que ser logística, vocês têm que fazer tudo, né? Então, assim, a ideia hoje é compartilhar um pouco, né, desse conhecimento, porque tudo que você aplica numa grande empresa, você aplica numa pequena empresa, né? Você tendo ali vamos dizer assim, o processo, né, que eu acho que é o mais difícil de criar o que é o processo, né? Como é que eu faço isso? E aí vocês vão ver que realmente as coisas elas vão facilitando. Então a gente estava até brincando aí com a Ildinha, vamos dizer assim, a última tarefa dela na mentoria foi falar sobre metas, né? E ela fez uma coisa que eu não vou dar spoiler aqui, mas ela fez uma coisa que fez com que ela atingisse a meta dela de uma forma mais rápida. E vocês vão ver aqui, você vai ver também, Ildinha, que não foi à toa, tá vendo? Talvez meio que inconscientemente, você fez uma pequena coisinha que fez uma diferença grande, né? E é isso. Então, vamos. Aí, voltando também um pouco, né? Acho que achei muito legal aí Quem foi esqueci o nome, que é barista? É a. Alda. Alda. Isso, Alda. Muito legal, Alda. Eu também passei por esse processo de transição, então eu tirei um período aí meio que forçado, eu tinha saído da empresa, logo em seguida veio o Covid, e eu fiquei um tempo sem trabalhar, fiquei 9 meses sem trabalhar, né? Então eu aproveitei para dar uma refrigerada na cabeça, falei assim, o que eu vou fazer, né? Eu já estava meio que cansado, meio saturado do que eu falei, pô, eu quero fazer o que eu gosto, né? E aí eu comecei a estudar, voltei a estudar, estou fazendo, né, terminando aí os 2 cursos aí que a Ana falou, e eu fiz uma coisa bem curiosa, né? Eu migrei para a área de tecnologia em cibersegurança, né? Então, é uma área hoje que está bombando, né? Meio que eu antecipei o que poderia acontecer e aconteceu, né? Vocês estão vendo aí todo dia na televisão essa questão de invasão, roubo de dados, um monte de coisa acontecendo. E as empresas trabalham com cibersegurança, elas precisam de alguém para vender serviços de cibersegurança, né? E normalmente quem cai nessa área não é um cara da área de vendas, é um cara da área técnica. E ser da área de vendas nessa área, nesse segmento, é uma vantagem bem, bem grande, né? Então, eu estou me preparando para isso, não é agora, é daqui uns 2 anos que vai fluir novamente uma coisa, né? Voltar aquela coisa de dar um passo para trás para dar mais 2 para frente, né? Então, estou pegando impulso, igual o canguru. Beleza? É isso, só vai para frente se tiver preparado, né, Marcos? Com certeza. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, pessoal, e aí a gente já começa um bate-papo, tá? É bem bate-papo mesmo, né? O que vocês tiverem de dúvida, pergunta na hora, né? Que eu acho que é legal ali no calor da conversa a gente já ir tirando as dúvidas. Eu vou trazer muitos exemplos que talvez ele não seja exatamente o seu exemplo, né? Porque assim, a gente foi buscar alguma coisa na literatura, material e tal, e às vezes ele traz um exemplo de uma empresa maior e tal, mas assim, se aplica também na sua empresa e pergunta, fala, olha, como eu poderia aplicar isso na minha empresa? Né? Deixa eu ver se eu entendi. Então, a gente vai tocando dessa forma, tá bom? E eu quero a participação de todo mundo aí.
Vou compartilhar aqui a tela. Quando vocês quiserem falar, vocês podem... Tem uma mãozinha aí do lado, nesses pontinhos, ou se você pode tirar seu microfone, que é ativar o microfone, né? E fazer a pergunta diretamente. Isso aí. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu arrastar a telinha de vocês aqui para o lado, senão eu não... Eu vou fechar a telinha aqui, eu não estou vendo a mãozinha. Ana, você me dá um toque aí, tá? Beleza. Então, vamos lá, falando aqui um pouco. Eu quero começar o nosso trabalho de hoje com essa ilustre frase aqui, né? Esqueçam o lado político, esqueçam a pessoa, vamos nos concentrar na frase, né? Então, foi dito pela nossa ex-presidenta, né? Então, o que ela disse? Ela falou, não vamos colocar uma meta, vamos deixar a meta aberta, mas quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta. O que vocês acham disso? Muito boa essa frase. É a praildinha essa. Vai dobrar a meta. Hein, Ildinha? O que você acha dessa frase, Ildinha? É não ter meta alguma, né? Então, ela tem um problema nessa frase, né? Não tem a meta. Exatamente. O que ela fala? Que ela não vai colocar uma meta. Ela vai deixar uma meta aberta, mas quando ela atingir uma meta que não colocou, ela vai dobrar a meta, né? Então, por que a gente precisa ter objetivos e metas, né? Qual é o grande X da questão, né? Os objetivos, eles são, e as metas, né? Elas são importantes porque elas direcionam o gerenciamento da empresa de vocês, né? Então, se você não tem um objetivo claro, se você não tem uma meta que esteja ligada a esse objetivo, e você não tem as submetas que direcionam a ação, você simplesmente não tem nada, né? Você não consegue sair do lugar, você navega por um mar que você desconhece, né? Então, hoje, por exemplo, a gente vive um momento muito difícil, né? Um momento que ninguém viveu esse momento, né? De pandemia. E isso traz muita incerteza para nós, né? Então, como que a gente vai calcular, como é que a gente vai fazer meta, como que a gente vai criar objetivos dentro de um cenário que a gente não conhece, né? Então, isso a ideia é que hoje vocês saiam daqui pelo menos tendo um direcionamento sobre isso. Ok? Então, qual que é a diferença, né? Primeiramente, eu falei aqui de objetivo, falei de meta, falei de submeta, né? Então, o que é diferente? Qual a diferença entre uma coisa e outra, né? O objetivo é tudo aquilo que você pretende alcançar quando você realiza uma ação, né? Então, por exemplo, eu vou sair da minha casa, né, e vou até a faculdade, né? Então, o que eu preciso fazer, né? Então, meu objetivo é o quê? Chegar na faculdade. Qual é a minha meta? Ela é a divisão desse objetivo em tarefas quantificáveis e mensuráveis. Então, seria o quê? Para eu chegar na faculdade, eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que andar 300 metros, pegar um ônibus, ir até o metrô, pegar a linha amarela, ou seja, você consegue quantificar, né, a sua meta, o seu objetivo, ou seja, são tarefas que você vai dividindo o objetivo e você consegue medir essa tarefa, né? Só que as tarefas, para que você atinja o objetivo, ela tem que gerar uma ação, né? Então, você tem para isso a submeta. Então, a submeta é uma parte menor e complementar, que são executadas por toda a empresa, tá? Então, o objetivo, ele tem como papel direcionar a ação, a meta tem como objetivo mensurar, ou seja, estou no caminho certo, o que me diz que eu estou no caminho certo? E a submeta, ela tem como papel executar, ou seja, são as tarefas do dia a dia que a gente realiza todo dia e a soma dessas tarefas vai ser o seu mês, que vai ser o seu ano, né? Então, é assim que funciona. Dúvidas até aqui, gente? Pode perguntar. Não, até aí Tá tranquilo, né? Tá tranquilo, né? Tá todo mundo... E vamos falar um pouco, né? Quando a gente fala de metas, de objetivos, né? A gente fala de metodologias para que você atinja isso, né? Então,
foi feito um estudo, né, pelo Peter Drucker. Eu vou mandar um videozinho aqui, depois a gente fala sobre isso daí. Beleza? Me falem se o áudio está saindo. Sim. Como definir objetivos para a minha empresa? Você passou pela definição do seu negócio, levantou informações, definiu cenários, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, missão e visão. Chegou a hora de definir objetivos. Onde você quer chegar no futuro? É a hora da prática. Para traçar bons objetivos, fique esperto. Seja SMART, que é a sigla em inglês para específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e tempo definido. Objetivo específico é aquele que não tem dúvida, é na lata. Por exemplo, a empresa vai ter faturamento mensal de R$300 mil até dezembro de 2022. O objetivo é mensurável quando existe uma meta clara para um indicador. Por exemplo, ter 5.000 clientes ativos até julho de 2022. O objetivo é atingível quando estabelecido considerando restrições internas ou externas. Exemplo, reduzir o custo médio do endividamento bancário em 50% até dezembro de 2022. Um objetivo é relevante quando é ligado à visão de futuro da empresa. Por exemplo, mapear 100% dos processos produtivos, logísticos e comerciais até julho de 2019. O objetivo com tempo definido é quando todos sabem quando ele acontecerá. Exemplo, treinar 100% dos vendedores até janeiro de 2018. Fique atento para que todos na empresa estejam alinhados e determinados em atingir todos os objetivos da empresa. E pode ter certeza, assim o sucesso é garantido. Sebrae. Ok? Então, continuando aqui, né? O que fala essa metodologia SMART, né? A gente fala o seguinte: para que eu tenha maior sucesso, né, no atingimento dos meus objetivos, eu vou dividi-lo em 5 fases, né? Vamos chamar assim, 5 partes, né? Então, para que eu atinja o objetivo, né, eu tenho que ter um objetivo específico, né? Então, o objetivo ele não pode ser um objetivo aleatório, um objetivo qualquer, né? Então, esse objetivo ele está muito ligado à sua empresa, né? Então, você tem um objetivo específico. Então, ou seja, toda meta ela precisa ser facilmente entendida por qualquer pessoa, né? Então, ou seja, quero comprar um carro. Esse é um objetivo, ok? Mas qual modelo? Qual a cor? Né? Então, quando a gente não traça esse objetivo específico, né, então a gente provavelmente não vai atingir exatamente o que a gente quer, tá? Então, a gente fala também que essa meta, né, esse objetivo, ele tem que ser mensurável, né? Ou seja, quando a gente fala sobre isso, né, a gente criou a meta, né, a gente tem um objetivo, criou uma meta. Eu tenho que ter a capacidade de medir se essa meta, né, se esse objetivo foi alcançado ou não. Então, a gente traz outro exemplo aqui, né? Então, o carro foi comprado seguindo as características que foram especificadas. Então, um exemplo, né? Então, ele falou, quero comprar um carro. Qual modelo? Quero comprar um Corolla. Qual a cor? Preta. Então, se eu comprei um Honda Civic branco, eu atingi esse objetivo, eu comprei um carro. Lembra? Se a gente não tivesse especificado, né, qual seria o modelo e a cor, qualquer carro serviria, né? E a gente tem o seguinte, a meta ela é viável, né? Então não adianta você definir uma meta, né, um objetivo que não pode ser alcançado. A gente vê isso muito nas empresas, muito, isso é muito comum, né? Então fala assim, ó, eu já ouvi muitos casos de falar assim, não, coloca a meta no maior patamar possível para a equipe de vendas que eles vão atingir o máximo que eles puderem. E não é verdade. Às vezes acontece o efeito contrário, né? Então, eu costumo definir essa questão aí do atingível como um elástico, né? Imaginem você pegando um elastiquinho daqueles de dinheiro e esticando, né? O que acontece se você esticar muito? Ele quebra, né? Mas se você deixar ele também folgado, ele não faz tensão nenhuma. Então, a meta é o elastiquinho esticado. Não tão frouxo que não possa carregar nada e não tão esticado que fique perto de arrebentar. Então, isso é bem interessante, né? Então, essa meta ela também precisa ser real e relevante.
Então, por exemplo, no exemplo que a gente trouxe aqui, que é um exemplo mais simples, né? E aí a gente vai traduzir isso para a empresa de vocês. Eu quero comprar um carro, ok, mas eu preciso de um carro? Para que eu preciso de um carro? Né? Então, se eu tenho um exemplo de, eu quero comprar um carro, mas eu não sei dirigir, não tenho quem dirija para mim, essa meta ela deixa de ser relevante. Né? Então, ela passa a não ter a importância para a empresa. Então, é a mesma coisa. Imaginem que você defina alguma meta que ela não leva a lugar nenhum. Né? Então, eu quero aumentar, eu quero abrir mais, eu já vi muito isso. Eu quero abrir mais 5 lojas em 5 anos. Ok, mas por que você quer abrir mais 5 lojas em 5 anos, sendo que todo o mercado que você atua está indo para o digital? Né? Então, essa meta, naquele momento, ela é relevante? Talvez sim, mas que você precisa é você deixar ela muito clara, tá? E o temporizável, né, do T é o quando, né? Ou seja, em que tempo você vai fazer? Você não pode colocar uma meta tipo, sei lá, eu já vi muita gente, né, algumas pessoas que fumam falar, eu vou parar de fumar. Ok, quando você vai parar de fumar? Um dia eu paro. Um dia não é uma meta, né? Ela não é tangibilizável e nem temporizável. Ok? Claro essa parte aqui, pessoal? Gente, pode perguntar, tá? Pode perguntar, hein? Pode perguntar. Eu sei que talvez para alguns de vocês isso aqui pareça bem simples, né? Vocês já devem ter visto em algum lugar, mas a gente vai estar relembrando alguns conceitos aqui para a gente chegar numa ação, ok? Alguém quer trazer algum exemplo? Alicia, pode falar, Alicia. Oi. Eu, na verdade, Alicia. eu queria perguntar. Pergunte. Eu sou tão perdida com meta, eu não sei nem por onde começar. Mesmo assim. Deixa eu falar assim, lógico, eu quero que o meu escritório cresça, né? Mas isso. O quanto isso? Como mensurar isso? Realmente eu não sei por onde começar. Quando eu falo, aí eu acho que fica tudo muito solto, sabe? Nesse caso, o que acontece, né? Falando da meta, ela é uma meta específica? Pegando esse exemplo aqui, ela é específica? Pois é, tem meta que sim. Agora o Smart está me fazendo enxergar de uma forma bem diferente. Interessante que eu já vi o Smart, mas eu acho que eu não tinha assimilado. Legal. Entendeu? Então, assim, agora eu estou conseguindo entender, por exemplo, na Relevante, que é até naquele vídeo que você fala que é da visão de futuro, né? Vamos supor, vou citar como exemplo para ver se eu estou pensando certo. Uma meta, né, para o meu objetivo de crescimento, né? Vamos supor que eu quero o crescimento do meu escritório esse ano em, sei lá, mais 50%. Assim. Certo. E aí uma meta que eu posso considerar como relevante é que vou precisar de comprar melhores equipamentos, né? Sim. Um notebook novo e um novo celular, por exemplo. Sim. Aí isso eu posso considerar como uma meta relevante. E ao mesmo tempo ela também é específica, ao mesmo tempo ela é mensurável? Toda meta ela tem que ter essa característica. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o que você falou, tá? Você falou assim, eu quero que o meu escritório cresça, né? Então, assim, ela é específica? Não é específica, certo? Não. Por quê? Você quer que cresça quanto? Em quanto tempo? Entendeu? Então, quando você passa a falar, né, porque assim, lembra que é o seguinte, esse é o objetivo, né? Você traçou o seu objetivo, eu quero que meu escritório cresça, ok? Cresça quanto? Eu quero que cresça 20%, 30%, 40%, não sei, né? Você vai chegar nesse número, e aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí, outra coisa, em quanto tempo, né? Outra coisa, você quer que o seu escritório cresça. Essa meta, ela é mensurável? Vamos imaginar que você disse aí, 50%. É mensurável? Você consegue medir que seu escritório cresceu 50%? É mensurável porque quando eu falo em crescimento, eu estou falando do meu faturamento.
por exemplo, né? Ou seja, o seu faturamento é mensurável, ok? Essa meta é atingível? Entendi. Ela é atingível? Então, assim, pô, você falou que quer crescer 50%, mas você já me disse que você precisa talvez de um notebook e um celular novo, certo? Então, antes dessa meta, desse objetivo de crescimento, você vai ter que ter uma meta de comprar um celular e um notebook novo. Porque esta, vamos dizer assim, essa parte do atingível, se você não tiver, talvez seja uma barreira para você atingir a sua meta maior, entendeu? Vocês vão entender quando eu falar um pouquinho mais para frente, mas só para trazer do exemplo quentinho, né, e trazer como que a gente trabalha isso, né? Ou seja, vamos lá, e essa meta, ela é relevante, né? Por que você quer que o seu escritório cresça 50%? Será que vale a pena seu escritório crescer 50% ou você abrir um novo negócio? Exemplo, tá? Estou chutando um exemplo louco aqui, né? Então, se é interessante que seu escritório cresça, beleza, ok. Então, ele tem que ter uma meta relevante, né? E outra coisa, é temporizável, né? Em quanto tempo você quer que cresça 50%? Você pode falar assim, olha, Marcos, eu quero que cresça 50% em 5 anos. Talvez seja uma coisa mais palpável do que você falar que quer que cresça 50% em um mês. Então, toda a meta ela tem que estar alinhada com essas 5 coisinhas aqui do SMART. Entendi. Entendido? Entendido. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Aqui na frente você vai entender melhor, Alice. Eu trouxe uns exemplos aqui. Tá. Horácio quer fazer uma pergunta. Quem? Horácio? Horácio, vamos lá. A meta, ela tem que ser smart. Você tem que colocar uma meta e ela tem que ser smart. Passar pelos 5 itens para ela estar ok. Exato. Agora, exatamente. Há muito tempo, a gente colocava, quando eu trabalhava na representação comercial, a gente, ela no tempo aí, então, por exemplo, eu quero atingir vamos supor, 50%, um crescimento de venda de 50%. Mas muitas vezes, 20% para mim era o que realmente eu queria. Mas eu não estava para os 30%, para os 50%, porque se eu não chegar nos 50%, eu cheguei nos 30%. Sim. Aí, o que é que a gente fazia? A gente acabava relaxando um pouco. Exato. É a história do elastiquinho de dinheiro que eu acabei de contar. Se você vê que uma meta não é atingível, né? E assim, isso acontece muito, gente, muito, mas muito mesmo, principalmente para quem tem equipe, tá? Se o cara, você passa uma meta e ele percebe que ele não vai atingir nunca, ele para. Ele nem corre atrás. Mas assim, ó, imagina o seguinte, você fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu preciso que você chegue lá na Praça da Sé, para quem está aqui em São Paulo, né? Em 1 hora. Puta, se eu sair da minha casa aqui, 1 hora é meio, sei lá, eu até consigo chegar se eu for correndo. Mas se eu for correndo, se eu for andando, eu não chego. Puta, eu vou correr. Mas se eu falo assim, ó, não, você tem que chegar lá em 15 minutos. Não vou chegar. Então eu não vou. Eu vou sair andando calmamente e vou até lá. Ou seja, eu vou atingir o objetivo de chegar no lugar que eu combinei, porém não no tempo que eu deveria. E aí eu perco esse T aqui do SMART. É mais ou menos isso que acontecia, Horácio? É isso mesmo, porque quando nós representantes começamos a questionar com o nosso texto, era isso. Você está jogando uma meta lá em cima, né? Então, muitas vezes eu tinha que bater minha meta e atingir um pouco mais para ele atingir a meta dele. Sim. Eu acho que ele não dividia legal a meta. Não corria o suficiente, né? Um só carregava o peso, né? Isso mesmo. Mas o que eu achei interessante, a meta ela tem que ser smart. Toda meta tem que ser smart. Né? E aí, seguindo, né? Eu até trouxe um modelinho aqui. Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá, pessoal? Tem uma pastinha aí que eu preparei para vocês que tem alguns arquivos, livros, algumas coisas para vocês depois darem uma fuçada lá, tá? Mas aí, o que acontece, tá? Se você tem um papelzinho desse, né? Então, por exemplo, dentro da empresa de vocês, né? Você tem metas para vários setores, né? Então,
Exemplo, para quem tem restaurante, você tem uma meta na cozinha, né? Qual que é a meta da cozinha? Ah, eu tenho que deixar... assim que terminar o expediente, eu preciso deixar a cozinha limpa em até 2 horas. É uma meta específica? Sim, né? Porque eu estou falando que eu tenho que deixar a cozinha limpa em até 2 horas. Ela é mensurável? Sim. Eu consigo marcar quanto tempo eu estou deixando a cozinha limpa. Ela é atingível? Não sei, né? Mas vamos imaginar que seja. Por quê? Porque dá tempo de você trabalhar e limpar a cozinha em 2 horas. Ela é relevante? Sim. Por que ela é relevante? Porque no dia seguinte as pessoas chegarão para trabalhar e vão encontrar a cozinha limpa. Então você vai ter agilidade na fabricação dos seus alimentos, você vai ter limpeza quando as pessoas chegarem, você pode fazer com que as pessoas cheguem mais tarde, porque ela não vai chegar tão cedo para poder limpar. E ela é temporal, sim, eu falei que era em até 2 horas. Então você pode criar um cardzinho desse para cada área ou para cada meta que você tenha na sua empresa, né? De uma forma assim bem simples, né? Não é, meta smart, não sei o que, tal, tudo em inglês. Não, gente, isso aí é muito simples, né? Então, um papelzinho desse, você consegue estar direcionando ao que você quer. E assim, uma outra coisa que é muito interessante, isso aí, pessoal, é treino. A partir do momento que você começa a fazer, e até brinquei com a Ildinha aí no início, né? O que a Ildinha fez que ela conseguiu atingir o objetivo dela? Simples, ela anotou. Ela pegou tudo que ela precisava fazer, tô mentindo, Ildinha? E anotou. Eu fui falando com ela, a gente foi traçando juntos os objetivos, e eu falava, em quanto tempo, Ildinha? Em tanto tempo. Quanto que você vai chegar? Eu vou chegar a tanto. Isso é muito ou é pouco? Ou seja, o que eu estava fazendo ali naquele momento, Ildinha? Eu estava trazendo para você fazer uma meta smart, né? Uma meta específica que você foi me dizendo, e a gente foi dizendo qual era a métrica para você saber se você atingiu ou não, elas eram realistas, eram importantes para o seu negócio e você tinha um tempo para atingir, né? E aí você atingiu na metade do tempo. Putz, que legal, hein? Você atingiu na metade do tempo. Ou seja, vamos subir um pouquinho a régua? Vamos. E aí você vai chegar naquele ponto que você falou, putz, eu não sei mais o que fazer para minha empresa crescer. É assim, você vai crescer aos poucos, né? Ela não vai crescer de uma hora para outra. Dúvidas? Não, tá, pode seguir. Seguindo. Vão mandando aí joinha, gente. Pode se manifestar. Eu não vejo nada, só estou vendo minha tela. Eu vou vendo. Legal. Aqui, passando a informação. Tem uma outra coisa, pessoal, que assim, que é para mim, tá? Eu sou um cara que eu gosto muito de dados, tá? Muito de informação. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre me liguei nisso, tá? E é uma coisa muito importante e que nós, né, na correria aí do tempo de vocês, no dia a dia, vocês têm um monte de tarefas operacionais, o negócio de vocês não tem lá 500, 600 funcionários e vocês acabam negligenciando essa parte do negócio, tá? Mas ela é muito importante, que são os indicadores, tá? Tudo que você não consegue medir, você não consegue evoluir, você não consegue saber para que lado vai, tá? E a segunda coisa é o seguinte, por exemplo, nós no mês de março do ano passado, nós passamos algo que a gente nunca tinha visto na vida, né? Que foi Covid, lockdown, medo, insegurança, muitas pessoas perderam empregos, muitas pessoas perderam negócios, ok, beleza. Passou o tempo, passou o ano, as coisas foram evoluindo, a gente meio que se acostumou com a doença. Veio o ano de 2021, onde a gente achava que a vacina era a cura, né? E só não tem para todo mundo. E aí o que aconteceu, né? Todo mundo meio que baixou a guarda. Não, 2021 vai ser muito legal, vai ser muito bom. Começaram a fazer metas arrojadas de crescimento, de um monte de coisa, tá? O que aconteceu? Veio uma segunda onda da Covid. E o que está acontecendo? As pessoas parecem que não aprenderam com o que aconteceu, né? E os indicadores, eles ajudam a ter uma base do que aconteceu no passado para poder fazer uma previsão do futuro, né? Então, ou seja, isso que a gente está passando hoje já aconteceu, não foi exatamente igual, mas aconteceu. Então, quanto eu vendi na semana que deu lockdown em São Paulo, ou em Minas, ou na Bahia, no ano passado? Se eu tivesse as vendas anotadas, eu saberia exatamente quantos por cento cai,
eu me preparo para aquela queda, eu sei que depois, na sequência, a venda cresceu, quanto ela cresceu. Então, assim, os indicadores é que vai te dar todo esse norte, tá? E a gente tem 3 tipos de indicadores, tá? Então, falando dos indicadores, você tem os indicadores estratégicos, que eles estão atrelados ao planejamento estratégico da tua empresa, né? Então, ou seja, é aquela coisa, quero crescer 50%, quero ampliar a minha base de clientes em 30%, quero diminuir o meu endividamento em 80%, ou seja, é tudo que está ligado à direção da empresa, né? Aos donos da empresa, vamos chamar assim, tá? Você tem os indicadores táticos, né? Que são os indicadores gerenciais, então, ou seja, você definiu na tua estratégia que você vai crescer 50%, aí você passa isso aí para os seus gerentes, né? Para as pessoas que vão cuidar, e que às vezes é você mesmo, né? Ou seja, o que eu tenho que fazer para que a minha empresa, em 2, 3 anos, cresça 50%? Né? Ah, eu preciso aumentar o número. Hoje eu faturo, sei lá, 100 mil. Eu preciso, ou 10 mil. Eu preciso faturar 15 mil. Ah, mas hoje eu atendo 100 clientes. Para eu faturar, se eu atendo 100 clientes com 10 mil de venda, quantos clientes eu preciso ter para faturar 15 mil? Né? Então, putz, eu preciso pelo menos 50% de clientes a mais. E aí você vai construindo a sua meta, né? Então, quando a gente fala no número, eu preciso crescer 50%, 20%, 30%, qual é esse número? Qual é o número ideal? Não sei. Você, dentro da sua estrutura, e aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente, você precisa entender como é que funciona e falar assim, ó, isso aqui dá para fazer. E a gente entra no atingível lá do SMART, né? Então, você traça uma meta baseado no que você tem de estrutura, otimizando a sua estrutura, né? Então, o que eu posso fazer a mais, né? E os indicadores de eficiência operacional, né? Então, assim, ela está ligada à operação. Então, se eu falei que eu tenho que atingir, que eu tenho que acrescentar 50 clientes a mais na minha base, quantos clientes eu tenho que cadastrar a mais por mês? Né? Quantos clientes eu tenho que reverter a mais por mês? Então, por exemplo, para quem tem venda externa, né? Quantos clientes eu tenho que adquirir? Não, eu tenho que adquirir pelo menos 2 clientes todo mês. Tá, e o que eu vou fazer para conquistar mais 2 clientes por mês? Eu vou colocar, sei lá, uma propaganda no rádio, eu vou atingi-lo via redes sociais, não sei, aí você tem N estratégias, mas elas são operacionais, tá? Então, quando a gente está falando dos indicadores estratégicos, pense assim, ó, como eu quero que a minha empresa seja daqui a 5 anos? Né? É uma pergunta dificílima de responder, gente. É muito difícil. Então, ela está ali no ambiente do sonho, né? Eu já participei de alguns processos em empresas, né? Em processos seletivos. E aí a pessoa do RH sempre faz essa pergunta: como você se vê daqui a 5 anos? Cara, é uma pergunta muito difícil de responder, né? A gente não sabe, né? Quando a gente está falando aqui dos indicadores estratégicos, gerenciais, a gente está falando do médio prazo, a gente está falando ali do espaço de 1, 2 anos, né? Então, normalmente, o que eu gosto de traçar? Metas de indicadores gerenciais de 1 ano, né? Então, preciso aumentar a minha base de clientes em 100 clientes em 1 ano. Quantos clientes eu tenho que fazer por mês? Quantos clientes eu tenho que fazer por dia? Ponto, acabou, né? E o operacional é ali o do dia a dia, né? Então, se eu tenho que vender para 2 ou 5 novos clientes a mais por mês, se passou o primeiro mês eu só vendi para 4, eu tenho que vender 1 a mais no mês seguinte. Por quê? Porque senão, no final do ano, eu não vou atingir minha meta. Então, esse é o segredo da história, né? É você controlar ali no dia a dia. A meta, pessoal, ela é construída no dia a dia. Ela não surge do nada, né? Então, se você fala que você vai crescer 50%, você tem que fazer a divisão desses 50% em ano e ver quanto por mês você tem que vender, quanto por dia que você tem que vender, e você tem que fazer na tora ali, aquele controle. Beleza? Tá ficando bom o negócio, né? Tá esquentando. E aí a gente falou um pouco disso aqui, né? Então é isso, quando a gente fala dos indicadores, né? Os níveis de coisa, então isso aqui se aplica muito mais a empresas maiores, tá? Então, nível estratégico, nível gerencial, né? A empresa de vocês são vocês e vocês mesmos,
né? Cada hora vocês colocam um chapeuzinho diferente, mas o que tem que ficar claro aqui e o que a gente traz de boas práticas é, dentro do nível estratégico, ou seja, você pensando com a sua cabeça daqui a 5 anos, no nível tático, você pensando daqui, né, o que eu trouxe de 5 anos, como eu quero estar para dentro do ano, então dentro dos próximos anos, e no nível operacional você traz isso para dentro do mês e para dentro das semanas. Né? E aí serve para qualquer tipo de meta, não só na meta de faturamento. Alguém quer comentar alguma coisa? Podem se pronunciar. Vocês estão quietinhos demais, hein? Tá vivo, tá todo mundo vivo já. Estou assustando alguém aí? Não, vocês estão dormindo? Eu quero falar. Fale. Na verdade, eu estou chegando agora. Participei de um evento com a Ana. Eu tenho uma clínica de desenvolvimento infantil. Para poder ouvir, né, e ver isso daí, está me clareando muitas coisas, com muitas dúvidas, e poder perceber, assim, que nem sempre só está relacionado à questão de faturamento, de financeiro. Sim. E eu percebi, assim, no exemplo que você deu da cozinha, ficou muito claro para mim até de manter a clínica limpa para chegar no outro dia, sabe? Então, assim, não é só, claro, o dinheiro preocupa muito, ganhar mais preocupa muito, só que eu estou podendo entender que existem coisas muito mais básicas, de que quando a gente coloca isso tudo numa crescente, tudo se organiza. Nossa, está sendo muito produtivo. Kelly. Perfeito o que você trouxe, exatamente isso. Cada parte da sua clínica, Kelly, ela tem que ter uma meta, né? Então, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai entrar na sua cabeça com nível estratégico lá na sua clínica, você vai pensar com nível estratégico. Então, o que eu preciso melhorar aqui? O que está ruim? Ou o que está bom e eu quero ser melhor? Ou o que eu faço bem, mas eu quero ser melhor do que ninguém, do que todo mundo. Eu quero ser imbatível nisso. Então, este é o nível estratégico, né? Quando você vai para o nível tático, você vai traduzir isso para as pessoas que trabalham com você, né? Você vai trazer isso para o nível... Olha, pessoal, você aqui na limpeza aqui da minha área de uso, você vai fazer isso, meu financeiro vai fazer isso, meu departamento de compras, né, que provavelmente deve ser você ou uma outra pessoa, eu preciso comprar melhor, eu preciso... vários chapéus aí, chapéus... Então, são os chapeuzinhos, né? Então, o que acontece? Você vai falar, puta, eu preciso mais prazo no meu fornecedor. Eu vendo para 30 dias, isso é um erro, cara, assim, que eu não vou dar spoiler por causa que a gente vai ter aí a semana das finanças. Mas imagina o seguinte, cara, você compra o seu fornecedor, imagina assim, eu vou trazer um exemplo, você fabrica coxinha. O que você precisa para fabricar coxinha? Precisa ali da farinha, da massa, farinha de rosca, frango, enfim, você fabrica coxinha. Aí vamos imaginar que os seus fornecedores só te dê 7 dias de prazo. Você começou agora, os caras só te dão 7 dias de prazo. Beleza. E você vende para festa. Você vende para festa de aniversário, né? Ou para empresas. Você tem um buffet que faz, sei lá, coffee break, né? E essas empresas te pagam com 30 dias. Ou seja, você compra com 7 e paga com 30. Com quanto tempo que vocês acham que o caixa de vocês vai aguentar isso aí? Né? Não vai aguentar. Ele vai torar. Você vai quebrar a sua empresa. Né? Por quê? Porque você vai ter um problema de fluxo de caixa. Uma vez eu tinha um diretor que ele falou assim, eu era jovem pra caramba, tinha uns 25 anos, sei lá, 22, 23, era jovem, início da minha carreira. E eu tinha um diretor que ele virou para mim e falou assim, ele falou, Peixoto, uma empresa quebra crescendo. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu falei, porra, velho, mas se uma empresa fatura mais quando ela cresce, como é que ela quebra? E eu fiquei com aquilo encucado, né? E eu não perguntei pro cara. Aí foi um dia, né? Um belo dia, eu falei, Pedro, você me falou uma vez que uma empresa quebra crescer. Como é que funciona isso, cara? Eu quero entender isso. E ele me explicou exatamente isso. Ele falou, velho, imagina que você compra
algo para 30 dias e vende para 60. Cada vez que você vende mais, você vai precisar de mais dinheiro parado. E essa bocona ela vai abrir até o dia que você não aguentar mais. E aí o que vai acontecer? A partir do momento que você não tem mais dinheiro no teu caixa, você vai parar de comprar no teu fornecedor, porque ele não vai te vender. E a partir do momento que ele não vai te vender, você vai vender menos. A partir do momento que você vender menos, você vai ter menos dinheiro para pagar o fornecedor, que vai vender menos, vai vender menos, vai vender menos até a hora que você quebra. Então, isso aí é muito grave, cara, né? Esse planejamento financeiro. Então, as suas metas financeiras, elas, dentro da empresa, se eu falar assim, ó, dou um conselho, Marco, me dá um conselho, cuida bem do financeiro. É onde você vai quebrar. Você não quebra perdendo venda, você não quebra sendo ineficiente, mas se mexer no teu caixa, eu tenho certeza que você vai quebrar. Essa já é uma meta tática, então, né? Para colocar. É uma meta tática, ela está no nível estratégico, né? Então, o que seria aqui, pegando esse exemplo, o que seria a meta do nível estratégico, né? Diminuir o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa de 60 dias para 30 dias. No nível estratégico, qual seria a meta? Negociar com os 2 principais fornecedores o aumento do prazo de, sei lá, de 7 dias para 45 dias. E qual seria no nível operacional a meta? É você ir lá e negociar. Visitar o fornecedor no dia tal para negociar a redução o aumento do prazo. Ficou claro? Uhum. Ficou claro, gente? Manda aí um joinha. Manda um salve aí, eu não estou vendo nada. É melhor se vocês falarem. Aí o povo tá mandando joinha. E aí, Marcos, manda mais aí, porque o povo tá gostando aqui. Vamos lá. E aí eu trouxe alguns tipos de indicadores aqui, né? Então, quando a gente fala aqui de lucratividade, né? Quando a gente está falando aqui da lucratividade da empresa, taxa de conversão de vendas, turnover de funcionário, né? Turnover de funcionário é quantos funcionários entram e quantos saem, né? OTIF, essa sigla é muito usada, eu trouxe algumas coisas aqui que é muito usada em multinacional, mas é legal até para vocês conhecerem que existe isso, porque quando vocês forem ler algum livro, vocês podem encontrar isso. O que é o OTIF? O OTIF é On Time in Full. Significa o seguinte, eu recebi um pedido de 10 caixas de ovos. Eu entreguei eu recebi um pedido de 10 caixas de ovos para entregar sexta-feira. Eu entreguei sexta-feira, mas entreguei só 8 caixas. Eu atingi o on time, ou seja, entreguei na data combinada, mas eu não atingi o in full, que seria entregar o pedido completo. E tem a mesma coisa ao contrário, né? Então, eu entreguei as 10 caixas de ovos, mas ao invés de sexta, eu entreguei no sábado. Então, eu entreguei em full, entreguei o pedido completo, mas não entreguei no tempo que eu deveria. Isso é muito importante, gente. Por quê? Isso... se você for um fornecedor direto para um cliente, para um consumidor final, isso vai tem a ver com a satisfação do cara, né? O cara te pediu um negócio para exemplo, né? Eu falei até que eu estava precisando de um arquiteto aí, pediu um cidadão para vir aqui medir um espaço aqui para a gente colocar um piso. O cara disse que vinha ontem e veio hoje, na hora que faltou a luz, né? Então, vocês veem o quanto eu fiquei bonzinho, né? E aí, outra coisa, se você vende para outras empresas, né? A gente falou aí, né? Do chopp aí. Então, vamos lá. O cara está fazendo uma festa de casamento, você vai entregar lá, ele te pediu lá, sei lá, 10 barril de chopp, você vai lá, entrega só 7 e entrega 3 horas depois do que ele pediu. Ou seja, já era, né? Então, isso é importante. E isso está no nível tático da história, né? Distribuição numérica, né? Distribuição numérica é o quê? Quantos clientes você atende? Eu atendo 1.000 clientes, eu quero atender 2.000. Né? Produtividade, para quem tem fábrica. Né? Quantas unidades de um determinado produto eu produzo em X tempo? Né? E operacional é aquela coisa lá do chão de loja, né? Quem foi representante aí. Então, por exemplo, venda do mix. Né? Então, eu tenho os produtos, normalmente o produto que você tem que você vende mais é o que te dá menos dinheiro, né? São poucas as empresas que têm o carro-chefe no produto que ela vende mais, né? E ganha muito dinheiro. Positivação, que tem a ver com clientes, né? E aí, o que acontece? E eu coloquei aqui do lado, né? Os indicadores, eles devem ser realistas
para que eles permitam que sejam perseguidos e atingidos, né? Então, estabelecer indicadores para as metas não é uma tarefa simples, né? Ela exigirá tempo de reflexão para a maturação dos próprios indicadores. Você vai criar os indicadores e eles vão ser amadurecidos ao longo do tempo. Lembra que eu falei daquela coisa do você anotar? Então, você vai começar a criar um histórico daquilo ali. E você vai ver que você precisa mudar, que a sua meta está muito agressiva ou pouco agressiva. Você vai conseguir ver que tem um indicador lá que você nunca atinge. E aí você vai começar a ir no ponto. Falar assim, ó, puta, eu nunca atinjo isso. Por que eu nunca atinjo isso? E você vai conversar com a tua equipe. A equipe vai falar para você por que você nunca atinge. E aí você vai corrigir a meta. Beleza? Ok, Marcos, entendi, mas minha empresa é pequena. Vocês devem estar, né, com a cabeça perguntando isso aí. Eu falei tudo isso, pessoal, somente para a gente dar um contexto, né, um pouco teórico do que é o planejamento de uma meta, de um objetivo, tá? Então a gente vai entrar um pouco agora numa parte mais prática da historinha, tá? Quando a gente fala de metas, né, objetivos, metas e submetas, o que acontece? O seu objetivo maior, né, sua meta, ela tem que estar aqui, ó, nas metas satisfatórias, tá? Ou seja, é aquilo que eu tracei que eu vou correr atrás e vou atingir, tá? Só que eu tenho também, dentro dessa historinha, uma meta de valor mínimo. Traduzindo, o que é uma meta de valor mínimo? É a meta que vai pagar as contas, né? Então, se você não tiver uma meta mínima, você falar assim, ó, não, o mínimo que eu aceito é X, né? Você meio que relaxa, você não vai correr atrás, tá? E você tem que ter uma meta desafiadora. Falar, bom, se tudo der certo, eu vou fazer 10% a mais da minha meta satisfatória, né? Então, isso é interessante. Então, quando você constrói uma meta, a meta, ela não necessariamente ela precisa ser um número cravado. Ela pode ter faixas, né? Entre X, né? Então, vamos imaginar que isso aqui seja o 100%, né? O satisfatório. Vamos imaginar que o mínimo seja 90% e que aqui seja 110% daquele valor X que você determinou. Então, se eu tenho uma meta satisfatória de vender para 10 clientes dentro do mês, um desafiador pode ser talvez 12. E o mínimo pode ser talvez 9. Claro? E notem que tem duas bases aqui. Uma base é o tempo e a outra é o aprendizado, né? Então, à medida que você vai maturando essas metas, elas vão naturalmente sendo atingidas com maior facilidade e naturalmente elas precisam crescer. Então, assim, o que eu comparo isso aqui? É sempre, por exemplo, atletismo, né? Você vê que cada dia mais os atletas, né, toda a Olimpíada, eles batem recordes, mais recordes, coisas que imaginava-se que nunca seria atingido e sempre vai ter alguém que vai lá e bate, né? E aí você, obviamente, sobe a régua. Ok? E aí, gente, também tem uma anotaçãozinha aqui que é bem interessante, tá? Existe um estudo que fala o seguinte, que o ato de você registrar algo por escrito aumenta a sua possibilidade de realização em 67%. Vixe, essa é boa. Fato, velho. Fato. A Ildinha, a Ana estava presente e não me deixa mentir. Quando a gente falou de metas, o que a Ildinha fez? Ela pegou o caderninho dela e saiu anotando mês por mês o quanto ela tinha que fazer no ano de 2021. Desde novembro, se eu não me engano, de 2020. Não era isso, Ana? Ildinha? A Ildinha está aqui, ela pode falar do caderno dela. É isso mesmo. Mas essas metas, elas podem... Você pode ajustá-las, né? Que nem agora. Sim. Fiz uma meta para março. Sim. Aí está entrando o lockdown novamente, eu posso Isso. ajustar. Sim, para que ela vire realista. Porque se você não ajustar dentro de um novo cenário, o que vai acontecer? Ela vai ficar irreal e você provavelmente vai desistir dela. Aí entra nessa coisa do valor mínimo, né? Bom, eu sei que deu lockdown, ok. Eu não vou vender 10 mil, mas eu preciso vender pelo menos 8. Para pagar as e aí, contas. o que eu vou fazer para vender os 8? Aí é onde você
entra com as novas metas, tá? Uhum. E aí, assim, ó, que eu falo aqui, ó, a criação das submetas, lembra lá das submetas? Ela é tão importante para o atingimento das metas quanto a criação de metas para o alcance dos objetivos. Ou seja, você tem que fracionar a meta em submetas, pelo menos 3 submetas, né? Por quê? Porque fica mais fácil de você atingir esse objetivo. Imagina, eu gosto de dar sempre esse exemplo bem tosco, né? Você vai comer uma melancia. Você nunca vai comer uma melancia inteira. Você pode até comer ela toda, mas você não vai comer ela inteira. Concordam? Você vai ter que dividir ela em metas e depois você vai dividir em submetas. E depois você come. Então, pensa a meta igual a isso. Ok? Boa, boa. Gostei da meta da melancia. E aí, gente, para a gente estar chegando aqui já no final, e isso aqui, sim, vai clarear bastante a mente de vocês, tá? Existem 7 recursos dentro de qualquer empresa, seja ela micro, média, pequena, grande, a nomenclatura que você quiser, multinacional, não importa. Existem 7 recursos que eles devem ser gerenciados para que você construa metas atingíveis, né? Objetivos e metas atingíveis. E quais são eles? Não à toa, né? O primeiro deles, os recursos financeiros, né? Então, quando eu falo aqui da direção, né, do rumo, do caminho, qual o caminho que eu vou seguir, né? Então, eu trouxe algumas possibilidades aqui. Imagine que eu estou fazendo um planejamento da minha empresa e cheguei na parte da divisão de metas, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de recursos, né, quando eu vou abrir a empresa ou quando eu vou tocar uma empresa, esses recursos, eles são próprios dos sócios? Eu vou pegar um recurso de um investidor, de um sócio? Eu vou buscar um recurso num banco? Notem que são 3 possibilidades que eu tenho, né? Ou as 3 combinadas. Eu vou ter uma parte do meu capital da empresa, né, que vai fazer movimentar, que é minha, eu como sócio, eu vou conseguir um investidor anjo e vou conseguir uma parte de um empréstimo num banco, por exemplo, né? Então, partindo disso, né, eu tenho que começar a planejar o uso dos recursos, tá? Então, quando eu tenho um exemplo aí que a gente falou de coxinha, né? Acho que eu estou com fome, deve ser isso. Quando eu vou fazer, por exemplo, eu quero aumentar a minha produtividade em 50%. Legal, tá bom. Quanto que eu preciso ter para aumentar a minha expectativa de produção em 50%? Porque precisa de dinheiro, né? Antes de você crescer, antes de você vender, você precisa fazer. E fazer custa dinheiro, né? Então eu preciso ter isso claramente planejado, né? Outra coisa, a questão da estrutura, né, da organização. Eu tenho infraestrutura para fabricar 50% a mais de coxinha? A minha máquina fabrica 300 coxinhas por hora. E aí? Eu quero dizer que ela vai fabricar 450. Ela aguenta isso? Eu tenho pessoal que faça isso? Então, olhem como começa a se desenhar, né? Quando a gente fala assim, qual que é o número que eu posso crescer na minha empresa? Quando você passar a olhar esses 7 recursos que a gente falou, vocês vão chegar certamente no número. Mas, assim, olhar de verdade, tá? Então, por exemplo, controlar e avaliar, né? Registrar. O que eu vou fazer aqui como metas táticas para que eu controle? Então, a rentabilidade, né? Os impostos, o custo de produto vendido. Quanto custa um produto vendido, né? É um cálculo, CPV, né? Então, ou seja, eu tenho que colocar ali todos os encargos, todas as despesas que eu tenho dentro do produto. A distribuição, que é uma coisa muito importante. Então, eu vou fazer minha distribuição própria, eu vou passar a distribuição para terceiros. O que é mais barato? Será que é mais barato eu comprar 5 motos para distribuir as pizzas que eu vendo? Ou é mais fácil eu contratar um motoboy ou pagar um percentual para um desses aplicativos, né? Então, isso tem que estar mapeado dentro da empresa, né? E aí, gente, imagino que na cabecinha de vocês estão pensando nos exemplos que vocês têm dentro das empresas, né? Vamos lá. O que é outra coisa muito importante, que às vezes a gente negligencia, né? Recursos humanos. Ou seja, qual o perfil ideal de pessoa que eu quero ter na minha empresa, né?
Essas pessoas, ela tem capacidade intelectual para fazer o trabalho que eu preciso, né? E quando a gente está falando de capacidade intelectual, não é se o caboclo é burro ou ele é inteligente, né? A gente está falando o seguinte: eu, sei lá, tenho uma empresa de instalação de alarmes e câmera de segurança. Eu preciso de um cara que ele tenha noção, né, mínima do que ele está fazendo, ou seja, ele tem um perfil adequado, né? Então, o que seria um perfil adequado? Normalmente um cara metódico, minucioso, que tenha zelo pelo que ele está fazendo, que ele tenha pelo menos noção não só de posicionamento de segurança dos equipamentos, mas que ele entenda de eletricidade, porque ele vai ligar esses equipamentos, né? Então, esse é o ponto, né? Então, outra coisa, planejar os usos, né, dos recursos, ou seja, você tem aí, né, a formação acadêmica ou técnica para administração, comercialização financeira. Então, assim, por exemplo, a gente falou do chapeuzinho. Hoje você está com todos os chapeuzinhos, né? Você não precisa ter todas as formações. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão aprendendo, né? Estamos trocando figurinha. Então, isso é legal, porque você passa a ter conhecimento. Você, dentro de uma empresa, se você gerencia a sua empresa, você tem que ter noção de tudo um pouquinho, né? Você não precisa dominar o assunto, mas você tem que saber, você tem que ter noção para você buscar quem saiba, ou um livro, ou um material, ou um vídeo na internet. Então, se você não sabe, né, não tem a mínima ideia do que acontece, você não vai saber buscar, tá? Então, quando a gente fala de hierarquia da empresa, né, atribuir as responsabilidades, né, o manual de procedimentos, código de conduta, código de ética, né, nas nossas empresas, né, nas menores empresas, o código de conduta e de ética é um código, ele não é escrito, ele não precisa estar escrito, mas ele tem o quê? Ele carrega os seus valores, né, a sua conduta, os seus valores. Então, ele é muito baseado em cima disso. Então, você tem que ter pessoas nas suas organizações que ela compartilha dos seus valores, né? Não pessoas que tenham pensamentos muito diferentes, né? Pensamentos diferentes é legal, porque você traz uma coisa mais heterogênea, e isso é bom para o crescimento da organização, mas existem valores éticos e de condutas que eles são universais, né? Então, você não vai querer, por exemplo, uma pessoa que roube dentro da sua empresa, né? E aí, quando a gente tem, né, o controle e avaliação, a gente tem lá, né, mão de obra direta. É mais barato eu ter mão de obra direta ou é mais barato eu ter um cara terceirizado que preste um serviço eventual para mim? É mais vantajoso eu ter uma equipe de vendas própria ou ter um representante comercial, né? Para quem não sabe, o representante comercial ele é uma empresa, né? Ele tem um CNPJ e ele é uma empresa que presta serviço para a sua empresa. Então, a relação entre empresas, né, quando você tem um representante comercial, ela é uma relação empresa a empresa, não é uma relação de funcionário. Tá? Outra coisa importantíssima, infraestrutura. Né? Então, onde eu estou localizado é interessante para o meu negócio. Né? Então, por exemplo, chutar um exemplo aqui. Eu trabalho com eventos numa região que não tem eventos. Né? Então, será que não é melhor eu me mudar para uma outra região, a minha empresa? Né? Outra coisa, ter os recursos distribuídos dentro da infraestrutura disponibilizada, né? Ou seja, eu tenho um galpão, como que eu vou organizar isso? Eu tenho uma cozinha industrial, como que eu vou usar essa estrutura física dentro da empresa? Né? Então, até hoje, quando eu estava fazendo essa apresentação, eu estava falando com meu filho. Imagina que você tem uma cozinha como a do McDonald's, você vê que ela é toda projetada para que os caras não percam tempo, né? A batata está aqui com a mão esquerda, enquanto ele está virando o hambúrguer lá com a mão direita. Você imagina se a batata tivesse nas costas do funcionário, né? Então, não ia rolar, né? Ele ia perder tempo. E você iria de encontro ao princípio do McDonald's, que é a velocidade, né? O fast food, né? Então, o conceito que foi inventado de comida rápida já ia para o beleléu, né? E aí você tem aí a questão do controle e avaliação, né? Então, de infraestrutura. Quanto custa energia, água, telefonia, aluguel, manutenção predial, informática, veículos, né? Então, você tem o controle de tudo isso. Muitas vezes a gente não controla, principalmente quando a gente tem uma pequena empresa, né? A pessoa faz uma encomenda, você vai lá, entrega no seu carro mesmo, beleza, mas você teve um custo para fazer isso. Ok? Querem perguntar alguma coisa, gente? Eu vou beber água enquanto vocês perguntam aí. Eu tô com sede, eu tô falando igual um condenado aqui.
Meu problema maior está na infraestrutura. Você falou aí cozinha industrial, é o que está me quebrando as pernas agora. Né? Eu preciso de uma cozinha industrial o mais rápido possível. O seu som está bem baixo, Horácio. Eu tô ouvindo muito baixinho. Oi, melhorou? Melhorou um pouco. Eu estava longe aqui do celular. Aham. Eu trabalho com doce. E assim, na pandemia, no ano passado, eu perdi quase 50% dos meus clientes. Aham. Eu atendo revendedores, né? Eu entrego no atacado, né? Sim. Não é no varejo. Então, eu perdi muitos clientes. E agora eu consegui um cliente que está pegando, ele é um distribuidor grande, e Sim. ele está compensando esses clientes que eu perdi. Sim. Porque a minha infraestrutura é muito pequena. Sim. Então, eu preciso de um espaço físico, de equipamento, Sim. para mim atender ele. Eu noto que ele queria comprar mais. Então, é que ele pede uma quantidade lá de doces, vão foi 50 quilos, eu entrego ele 30, depois eu entrego 5. Né? E ele já me pede assim, você tem o seu, o meu acabou. Né? E ele me pede em cima da hora. Então, agora eu já estou controlando esse estoque. Eu ligo para ele toda semana e assim, não é para vender, não. Ele, não estou precisando, não. Eu falei, não, eu quero saber o que você tem de estoque. Eu estou controlando. Ó, isso aqui está aqui, ó. Isso que você está falando está aqui, ó. Aqui, ó, giro de estoque. Daqui a pouco eu vou falar disso. Mas é isso daí mesmo, Horácio. É exatamente isso, cara. Estou controlando o estoque dele para mim não atrasar a entrega dele. Exato, exato. Não, perfeito. É isso. Agora, o que a gente está propondo é que você faça esse smart, né? Ou seja, tudo que você falou aí, a parada já está na tua cabeça já. O que você precisa? Colocar no papel e quantificar e colocar tempos para isso daí. Uhum. A meta do Horácio vai ser na infraestrutura. É isso que você está falando. Sim, e assim, Ana, todos eles vai ter todos esses objetivos de uma forma ou de outra, entendeu? Uhum. E aí, por exemplo, aqui a gente tem a questão de equipamentos e máquinas, que talvez o Horácio também tenha essa dor aí, né? Ou seja, de tecnologias disponíveis. Você falou assim, olha, putz, minha produção já é complicada porque o cara me pede em cima da hora, eu tenho que controlar o estoque dele. Então, por exemplo, quais são as tecnologias disponíveis para fabricar o que você vende que existem no mercado e que facilitaria a tua vida, né? Então, o cara fala assim, eu quero hoje, amanhã você entrega. Existem máquinas mais velozes? Existe. Você precisa mapear. Não significa que você vai comprá-la agora, mas eu mapeei, você fala assim, olha, eu preciso trocar a máquina A que eu uso hoje pela máquina B com uma tecnologia superior em até 3 anos. Isso daí é uma meta mensurável. Por quê? Porque senão eu vou ter uma perda do meu principal cliente que pode procurar o meu concorrente que já tem essa máquina e consegue entregar o triplo do que eu consigo. Ponto. Entendeu? Esse cliente ele tem condições de me comprar aí 200, 300, mas ele pede 50 e eu demoro para entregar. Então, ele não vai pegar o cliente dele e ele possa vender mais, porque eu, como fornecedor, não estou dando conta de entregar aquela quantidade maior simplesmente por causa da minha estrutura física. Sim, perfeito. Eu estou fazendo doce de casa, né? Então, se eu tiver mais umas 4 mesas e 2 ou 3 cupons, eu consigo entregar para ele essa quantidade que ele pode ter. E assim, eu preciso ter um estoque, um espaço para me ter meu estoque. Então, por exemplo, eu preciso ter um estoque de 200 quilos, só na hora que ele me pedir, eu correr e entregar lá para ele. Sim, é o que a gente chama de estoque regulador. Legal. É o caminho. Um deles, né? E aí, assim, por exemplo, trazendo aqui para equipamentos e máquinas, por exemplo, você deve ter essa dor também. Manutenção.
você tem que ter um programa de manutenção e limpeza da tua máquina, né? Então, você já sabe que naquele período você não vai poder produzir nada. E aí, você coloca isso na sua conta, né? Então, tipo, não, minha máquina tem capacidade de produzir, sei lá, 300 queijos por dia. Ok. E quantos dias você faz a manutenção da tua máquina, né? Essa máquina, se ela quebrar, você tem todas as peças de reposição na cidade onde você mora? Então, você tem que ter isso mapeado e como meta. Não, eu tenho uma meta de que a minha manutenção preventiva da máquina não pode deixar a máquina mais do que 2 horas paradas, porque senão isso significa que eu vou entregar 20% a menos de produto para o meu cliente. Ponto. Tá aí uma meta específica, quantificada, bonitinha. Muito bom, Marcos. Nossa. Fechou? Ixi, são 7 objetivos. Opa, estamos no 5º aqui ainda. Deixa eu ver o tempo aqui, como é que tá. Estamos com o tempo aqui já estouradinho. E aí a gente fala de matéria-prima, né? Outra coisa muito importante, cara, fornecedores estratégicos. Eu já vi muito isso. O cidadão tem uma empresa. Ele tem. Oi, Horácio, você falou? Você terminou 3, agora é o 4. Ah, é o 4? Não, o 4 eu passei aqui, né? Da manutenção, das tecnologias disponíveis, né? A aquisição, entrega. Está mais ligada a essa questão dos seus equipamentos, né? Ou seja, se você tem os equipamentos que você precisa para que você faça bem o seu trabalho e que você cuide, né? Da manutenção, da entrega. Então, por exemplo, eu quero... isso daqui foi um exemplo clássico. Tem um amigo meu que ele tem uma fábrica de biscoitos. E aí ele inventou lá um biscoitinho, sabe aqueles arrozinhos? Né? Aqueles biscoitinhos de arroz que é redondo. Ele falou, puta, Marca, aquilo é super fácil de fazer. Eu comprei uma máquina que eu vou colocar o whey de chocolate em cima dele e ele vai ficar um biscoitinho de whey. Puta, do caramba a ideia. Muito boa. O negócio estava bombando e tal. O que aconteceu? Ele foi lá e comprou a máquina. Os caras, a máquina era uma máquina importada, entregaram a máquina 1 ano e 2 meses depois para ele. E aí? Já era, né? Perdeu o bonde. Então, isso tudo é muito importante. Vocês têm que ter em mente que vocês vão precisar renovar. E aí, quando a gente está falando de máquinas, né? Isso é muito mais associado a quem tem produção, mas a gente pode estar falando de um carro. Ah, eu tenho um carro que eu faço entrega de flores. Beleza, né? Faz o transporte. Tem que ser uma Fiorino refrigerada. Ok. Mas a minha já está indo para o espaço. Tá bom, se meu carro parar de funcionar, o que acontece com a minha entrega de flores? Porque eu preciso de uma Fiorino refrigerada. Eu não vou achar tão fácil um carro desse para comprar. No caso da Alicia, o telefone, né, o computador. Sim. Pode ser qualquer tipo de máquina, né? A gente fala de máquinas industriais, mas pode ser qualquer equipamento. Tá? Excelente. E aí, quando a gente fala de matéria-prima, isso aqui, o cuidado tem que ser o quê? Em cima dos fornecedores, né? Então, o que eu estava comentando. Então, fornecedores estratégicos. Às vezes você vende um negócio, né? Que a gente comentou aí, eu vendo produtos sem glúten. Beleza. Eu tenho um fornecedor estratégico que é único. Só ele me fornece, eu não quero comprar na mão de outro, ele é muito bom. Ok. E se esse cara quebra? O que acontece com o teu negócio? Então, você tem que desenvolver outros fornecedores, né? Mesmo que você não compre. Mas você tem que estar ali, né? Sempre dá um pedidozinho pequenininho para ele, testa, tenta desenvolver um produto junto com o cara. Porque é o seguinte, o primeiro tá deitado em berço esplêndido. O segundo, o cara tá doido para tomar o lugar do primeiro, cara. Então, assim, minha avó já me dizia isso. Quem tem 2 tem 1. Quem tem 1 não tem nenhum. Então, isso é muito importante. Não ficar só na mão de um. Então, a gente falou aqui também, né, dos prazos de pagamento dos fornecedores, né? Você tem uma meta, seu prazo de pagamento jamais pode ser menor do que o seu prazo de venda. Se você está fazendo isso, né, em todos os produtos que você tem como matéria-prima, reveja a sua estratégia. Os prazos de atendimento desses fornecedores, né? Tem fornecedor que tem um prazo de atendimento, te entrega, mas te entrega com um prazo muito longo, né? Compra junto aos fornecedores, giro de estoque, custo de armazenagem. Então, tudo isso a gente tem que estar ligado, tá? E aí a gente tem o tempo, né? Tempo, né? Então, por exemplo,
quando eu vou adquirir um recurso novo, né? Então, quero um computador, um carro especial, uma máquina, quanto tempo demora para esse produto, esse equipamento chegar até mim, né? E aí, quando a gente fala dos recursos, a gente está falando aqui do tempo, né? A distribuição de tarefas, isso é muito crítico nas empresas, né? Sempre tem aquele, né? Aquele atraso, aquele corpo mole. Então, a gente tem que ter metas para fazer as coisas, né? Os processos, as manutenções, a gente tem que ter isso muito controlado, né? Os prazos de recebimento, pagamento, prazo de atendimento, né? Outra coisa que pouca gente controla é o lead time de produção, comercialização e distribuição. Significa o seguinte: eu produzo, sei lá, vamos falar aqui, eu produzo queijo, né? Desde a hora que entra o leite dentro da minha produção até a hora que eu entrego o queijo no supermercado que compra na minha mão, quanto tempo leva isso? Né? Então você tem como traçar isso aí, uma meta, né? De ter, eu tenho que esse ciclo inteiro aconteça em no máximo 7 dias, né? Então você vai desdobrando as metas, tá? E aí essa daqui é muita informação, né? A 7 é muito importante, informação, é minha praia agora. Então é o seguinte: sem informação você não tem nada, gente. A gente precisa ter a informação. Não importa se essa informação vai estar num computador de última geração, num software ultra específico para aquela função, ou se você está fazendo anotado num caderninho, ou você está numa planilha de Excel. Você precisa ter a informação, você precisa ter o histórico do que aconteceu na sua empresa. Quando vocês começam a fazer o histórico, vocês vão ver que dentro dos ciclos, né, dos meses e dos anos, existe uma tendência, né, que a gente chama de sazonalidade. Então, quem vende picolé sabe que no verão vai vender mais, né? Quem vende picolé no Nordeste é diferente, porque o verão é o ano todo. Então, eu também não posso trazer a realidade do Sul, do Rio Grande do Sul, e falar que essa mesma realidade vai funcionar em Belém, que é um calor do inferno, né? Morei lá e eu sei como é quente. Então, assim, você precisa ter informações para que essas informações assessorem a sua tomada de decisão, né? Uma outra coisa que a gente fala muito em TI é a máquina, né? O computador é o objeto mais burro que existe, né? Essa informação, o que o computador traz para nós humanos? Velocidade. Mas a informação, a interpretação da informação, ela tem que ser sua. Não adianta você confiar cegamente também no que você está vendo. Então, para um pouco, analisa, tira um dia do mês. Puta, virou o mês, eu quero todo dia 5, eu vou parar para olhar como foi o meu mês anterior. Eu atingi as minhas metas, eu consegui fazer, o que aconteceu? Puta, deu lockdown aqui no dia 10, entrou em fase roxa no dia 15, a minha venda caiu X%, o mês que vem o Dória está dizendo que vai para laranja. Ah, mas na laranja que aconteceu há 2 meses atrás, a minha venda aumentou em 80%. Então, opa, deixa eu apertar um pouco mais minha produção, porque eu sei que eu vou vender um pouco mais. Ah, anunciou fase preta agora, beleza. Puta, nunca passei por fase preta, mas o mínimo que eu aceito vender ou que eu aceito entregar é X. Né? Então, você, com posse dessas 7 coisinhas, né, em resumo aqui, né, para recapitular, os recursos financeiros, humanos, a infraestrutura da sua empresa, e aí leia-se como infraestrutura a sua estrutura mesmo de produção, os equipamentos e máquinas, né, a matéria-prima, né, do que você vai fazer. Ah, minha matéria-prima é um serviço, ok. Você tem mão de obra? A sua matéria-prima é a mão de obra especializada. Ah, mas sou eu mesmo que faço. Ok, a matéria-prima é você mesmo. Né? Tempo. E a informação, se você tiver o controle dessas 7 coisinhas, você vai deslanchar no seu planejamento de metas e vai conseguir atingir as metas e os crescimentos que você espera. Perguntas. Não me deixem falando sozinha. Sim. Eu não tenho pergunta, mas eu gostei bastante da explicação e ali, nossa, a didática é maravilhosa, hein? Parabéns mesmo, obrigada. Que didática. E eu acho que eu não tinha ainda visto assim uma explicação completa dessas 7 vertentes. Para a gente, de repente, a gente tem isso em mente, por exemplo, até ali do
do tempo, né? Mais ou menos a gente tem em mente, mas acaba não escrevendo isso. E é Sim. importante, né? Sim. Os processos, né? Sim. Temporizar a produção, Sim. ao invés de ficar só ali na coisa diária, fazer isso todo dia, de repente Sim. escrever, né? Ter isso como meta. Eu Sim. gostei bastante, obrigada, parabéns. Ingrid, quando você começar a anotar, você vai tomar tanto susto. É engraçado esse processo vamos dizer assim, do início, né? Quando a gente começa a fazer isso, porque você vai ver e fala, mas como pode? Aí você começa a ver os migué, você começa a ver as enrolação que às vezes o funcionário faz, às vezes por maldade, às vezes sem maldade, porque não sabe, porque não tem o discernimento e a experiência necessária para criar um processo por ele mesmo. E aí, aonde você vai ajudar? Você vai ajudar ele a criar os processos, entendeu? E até mesmo você citou ali o caso do McDonald's, né? Da gente, se a gente pensar em proporcionar para o colaborador, até para nós mesmos, facilidade, para não perder tempo, não perder esforço, Sim. Sim. Se deixar tudo pronto, o que a gente precisa na mão, planejado até as compras, a matéria-prima, então é menos esforço, um planejamento mesmo. Sim, perfeito. Beleza. Mais alguém? Tem mais coisa, hein? Tem mais um pouquinho só, gente. Prometo que eu não vou falar tanto. Vou seguir, tá? Vou falar o seguinte sobre Canvas, né? Existe uma metodologia chamada Canvas. Vocês devem conhecer, tá? Ela não é nova, não é novidade, não foi eu que inventei, mas ela é bem interessante. Particularmente, é a que eu mais gosto, tá? Principalmente quando eu estou fazendo modelagem de negócio, né? Tipo, eu vou fazer um plano de negócio de uma empresa, lá. Alguns amigos às vezes pedem, enfim, é o que eu uso. Eu sento com eles, abro isso aqui e a gente faz, tá? Então, qual que é o grande lance dessa metodologia? Ela fornece de uma forma visual um resumo dos principais pontos do planejamento, tá? E aí, quando a gente traz isso, né, essa metodologia aqui para as nossas metas, a gente começa a ver que fica tudo mais fácil, tá? Então, se eu pudesse resumir tudo que eu falei em um quadrinho Canvas, o que eu tenho aqui? Eu tenho o objetivo, né? O que é o objetivo? É o grande sonho, né? Ou seja, todo objetivo ele começa com um sonho. Quando você, né, construiu a sua empresa, criou a sua empresa, enfim, herdou a sua empresa, você tinha um sonho, você tem um sonho, né? Então, o seu objetivo ele vai partir disso. Puta, eu quero ser a melhor empresa. Não, eu quero ser pequenininho, mas eu quero, sei lá, oferecer o melhor serviço que eu posso. Eu quero encantar o meu cliente. Ou seja, cada um tem um sonho, tá? A partir desse sonho, o que você começa a fazer? Você começa a refletir sobre ele, né? Então, somente através da reflexão é que você vai conseguir definir um objetivo concreto e racional, né? Então, o sonho sem um objetivo, ele é só um sonho. Ele não... Legal, ele fica no sonho, na cabeça da gente, né? Então, exemplo, eu gosto muito de carro. Eu tenho um sonho de um dia ter uma Ferrari. Tá, beleza, e aí? Vai ficar no sonho, porque eu nunca parei para falar, bom, para eu ter uma Ferrari, eu teria que ganhar X por mês, porque não sei o quê, mas para eu ganhar X, eu teria que fazer isso e isso. Talvez até se materializasse, mas fica no âmbito do sonho, tá? E a partir do momento que você reflete sobre isso, você passa a querer resolver o problema. Então, você vai fazer o quê? Você vai transformar o seu sonho em uma realidade, desenhando um objetivo que seja atingível e realista. Então, você vem do sonho, você reflete sobre ele, cria objetivos, né, concretos e racionais, e você desenha objetivos que sejam tangíveis e realistas, né? E aí, o que acontece? A partir do momento que você define isso, você começa a criar as suas metas, né? Ou seja, qual vai ser a base para atingir o seu objetivo. Desenhadas as metas, você divide elas em submetas para que você fragmente o atingimento, né? Lembra da melancia, né? Então é fatiar a melancia em um bocado de pedacinho para você conseguir comer ela inteira, e você passa a medir, né? Criar os indicadores de controle das suas submetas e metas, né? Então você tem para a equipe operacional as submetas, então lembre sempre disso, a equipe operacional
é sempre submeta, ele vai controlar a submeta. E a equipe gerencial, seja você ou o seu gerente, seu supervisor, coordenador, quem quer que seja, vai estar olhando as metas, tá? E aí, quando você faz tudo isso aqui e escreve de uma forma declarada, você assume o compromisso, né? Eu tinha uma coisa quando eu estava, né, que eu já fui gerente de vendas em algumas empresas, eu sempre, quando eu colocava um objetivo muito desafiador, né, aqueles casca grossa mesmo para a equipe, a gente assinava, tipo um compromisso, assim, era uma carta, era um papel de pão, mas a gente levava aquilo na brincadeira, e eu sempre dava algum tipo de prenda, um prêmio, um jantar, uma reunião fora de onde a gente estava. Então, um exemplo, né, a gente pegou, quando eu assumi a regional, a gente tinha uma lenda de que a regional nunca ultrapassava 3 milhões e 300 de venda. E a gente foi, e quando chegou perto né, quando eu estava perto de sair, eu lancei um desafio de 6 milhões, e que se eles fizessem 6 milhões, a gente iria fazer a reunião regional em Aracaju. E os caras abraçaram o negócio e a gente fez 6 milhões e meio nesse mês. Então, tipo assim, foi recorde mundial absoluto, ninguém nunca tirou. Mas por quê? Porque eu tinha uma equipe sonhando o meu sonho e engajada, motivada. Então, você precisa engajar as pessoas da sua empresa, né? Você precisa fazer com que elas entendam o porquê das metas e e qual é a participação dela. Então, isso é uma coisa muito importante também. Quando você vai definir uma meta, por exemplo, uma submeta, talvez chegar com uma meta para um cara operacional e falar com ele, cara, a gente tem que atingir esse objetivo aqui. Como que você acha que é melhor fazer isso? Esse cara certamente vai ter a resposta. E a partir do momento que ele te fala e você fala, cara, então você quer dizer que se a gente fizesse dessa forma, a gente iria atingir esse objetivo? Naquele momento você está fechando um compromisso com ele. E ele vai fazer. Por quê? Porque ele não vai deixar na mão, ele disse que faria, né? Então isso é muito legal, tá? Então, esse quadrinho vai estar no material que eu estou disponibilizando para vocês. Imprime ele e fica olhando para a carinha dele. Porque, assim, se eu pudesse dar somente um resumo de tudo isso que a gente falou, é esse daqui. E aí, existe uma metodologia, né, do 5W2H, que nada mais é que diz o seguinte, né? O quê? O quê? O que é? O que é o sonho, né? O refletir é por quê? Por que eu preciso disso, né? Quando a gente fala do resolver, é para quê? Para que eu vou fazer isso? Quem vai fazer isso? E como a gente vai fazer isso? Então, planejar objetivos e metas é simples como isso, né? Agora, requer que vocês parem agora, entendam tudo isso, como isso se aplica à vida de vocês. E isso aqui, às vezes, não é só para, vamos dizer assim, não é só para a empresa, não, tá? Muita coisa da vida pessoal a gente consegue aplicando essas metodologias, né? E é isso, né? Então, relembrando aí, os objetivos e metas, elas precisam ser, né, atingíveis, né? Então, todo objetivo ele tem que ser atingível, ele tem que ser alinhado e coerente, né? Então, ou seja, ele tem que estar alinhado com a filosofia da empresa, ele precisa ser motivador, né? Ou seja, você tem que acordar todo santo dia com vontade de ser melhor do que você foi ontem, né? Então, você tem que ir atrás, tá? Parece até aquelas coisas de autoajuda, que eu não gosto muito, mas é verdade. Se você amanhece motivado, se você faz o que você gosta, com certeza você vai amanhecer motivado para ir atrás daquele objetivo, né? Esse objetivo ele tem que ser quantificável, porque se você não conseguir medi-lo, você não vai atingir, certamente, e ele precisa ser registrado. Lembre-se que quando a gente registra o objetivo, a nossa chance de atingi-lo é muito maior. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Trouxe aqui, já deu spoiler, vai ter uma surpresinha para vocês. A Ana vai disponibilizar uma pastinha que eu deixei, né? A gente tem 2 livros lá. Se puder, né? Esses são livros em PDF, você consegue ler aí também no celular, no computador. Tem um livro chamado Estratégia do Oceano Azul, né? Um livro que ele não é tão novo, é um livro aí mais ou menos de 2008, 2009, mas que ele é muito interessante, tá? E esse Spin Selling também, ele traz bastante coisa, tá? Tem algumas planilhas, tá? Tem uma empresa que ela fabrica planilhas, tem um linkzinho lá para vocês dentro da planilha. Tudo isso que a gente falou de smart, tudo de controle de meta, produtividade,
eles têm planilha para um monte de coisa, tá? Para quem gosta aí de planilha e que já está no nível aí de empresa um pouco maior, que talvez a canetinha não dê para controlar, vai lá, tem uns negocinhos que custa R$100, R$150, vale a pena. São verdadeiros sisteminhas em forma de planilha, tá? E essa apresentação toda também vai estar lá disponível para quando vocês quiserem dar uma olhada, relembrar os conceitos aí. Ok? Muito bom, Marcos. Bom, e é gente, isso. Agora... Segundo o René Descartes, né, não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Mãos à obra. Agora é com vocês. Nossa, é verdade, né? Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. É isso aí, gente. Tem que fazer, né, Marcos? Não tem outro jeito, não. Fazer. Muito bom. Gente, vocês gostaram dessa aula? Como é que tá aí? Tá todo mundo bem? Eu vou tirar aqui que eu quero ver a carinha de vocês aqui. Deixa eu dar um stop aqui. Voltei. O pessoal tá mandando joinha, palminha também. Foi muito bom, né, Maria José? O que você achou, Maria José? Olha, uma super aula. Kelly, né? Deixa eu ver se a Kelly ainda tá aqui. A Kelly não tá, ou teve gente que precisou sair, muito bom. Agora, Marcos, para a gente sortear o livro, eu anotei aqui um número para cada empreendedor, conforme foram entrando aqui. Então, você fala um número de 1 a 14. 1 a 14? 1 a 14. Vou no meio, 7. Deixa eu ver, é a Cássia. A Rita de Cássia. A Rita de Cássia é muito sortuda, gente. Já tinha ganho coisa? Essa é sortuda, apareceu na televisão esses dias, né, Rita? Que legal, Rita. Pronto, então, já que a gente vai te dar o livro, que o Marcos está doando esse livro, né, sobre metas e objetivos. Obrigada, Marcos. Dá o seu depoimento aqui dessa Canguru Class. O que você achou, Cássia? Você ficou com dúvida? Não, assim, boa noite para todo mundo. Eu gostaria de falar com vocês que eu estou aqui, ontem eu tive alta porque eu fiz uma cirurgia, e eu estou aqui assim, né, eu falei, ai meu Deus, eu não posso ficar muito sentada, mas eu estou aqui, então foi muito importante, eu aprendi muito, viu, Marcos? Eu gosto muito dessas palestras, assim, legal. E só quem não vai colocar em prática, quem não prestou muita atenção. Mas quem prestou atenção, com certeza vai dar certo. Legal. Eu agradeço muito, me ajudou bastante. Eu anotei aqui, eu vou colocar em prática tudo que você falou. Vocês vão receber, Cássia, o material. Todo esse material que eu falei aqui, que eu apresentei aqui, essa apresentação inteira, vocês vão receber, tá? Obrigada. Assim, eu sou artesã pequenininha, mas eu gosto muito disso da gente colocar em prática. Eu gostei muito de você falou do tempo, da matéria-prima, isso ajuda bastante, né, a organizar a vida da gente. Então, eu sou muito grata a Canguru por dar a gente essas oportunidades, porque é gratuito, né? E se a gente for pagar, a gente não aproveita tanto. Então, eu sou muito grata. Eu amo isso. Legal. Muito obrigada. Eu gostei muito da sua fala. Tem pessoas que falam assim, a gente não entende muito, e você explicou muito bem, e eu gostei muito. Que bom, vou tirar obrigado. muito proveito disso, viu? Que bom. Obrigado, Cássia. Muito bom. Fico muito feliz que você fez a cirurgia aí ontem, né? Que coisa. Né? Fez uma cirurgia ontem. E, bom, então, gente, alguém mais tem alguma pergunta? Nós já estamos aqui com a hora passada, né? Não, eu tenho muito que agradecer mesmo. Obrigado. Por toda a sua dedicação, Marcos. Foi, nossa, muito de alto nível essa Canguru Class. Você trouxe os principais conceitos mesmo da grande empresa de uma forma muito simples da gente entender, né? Uma forma fácil. Não é fácil, assim, fazer outra coisa, mas entender a gente... Pode ter certeza. Fácil de fazer, a gente não sabe. Amanhã nós vamos saber, mas eu vou enviar para todos o conteúdo que ele compartilhou aqui, tá? Todos esses arquivos. E eu espero que vocês realmente implementem nos negócios de vocês
para vocês crescerem de uma forma estruturada e sonhar, né? Como todo empreendedor quer crescer, o principal sonho é crescer, tem que ter esse objetivo também para isso se realizar, né, Marcos? Se tornar uma realidade. Sim. Não, e eu acho que assim, o importante, Ana, né, como última dica aí, comece com poucas metas. Escolha uma área aí que vocês falam assim, não, esse é o meu maior problema. E comece com metas pequenas, poucas, mas vão exercitando esse fato de que elas sejam smart. E aí vocês vão ver que vai ficando facinho a partir do momento que vocês passam a desenhar metas que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, vai acontecer que vocês vão começar a controlar e vão criar o hábito de ir fazendo. E aí vocês vão cada setor, né, que vocês acham que tenha que ter metas, vocês vão conseguindo implementar. Então começa pequenininho, ninguém começa com um monte de meta, não, senão não atinge nenhuma. Foi sensacional. Quem chamou? Quem falou? O Horácio está dizendo que foi sensacional. Pode falar pertinho, Horácio. Foi fantástico. Eu não estou conseguindo botar minha cara aí, fala aqui que o anfitrião me desativou meu vídeo. Mas foi fantástico, só agradecimento, gratidão. Tá? Muito obrigado mesmo. Abriu aqui a cabeça. A Ana também, muito obrigado. Foi fantástico. Legal, legal. Eu quero perguntas, gente. Perguntas, dúvidas. As perguntas, gente. Alguém tem mais perguntas, gente? Não, você está achando que é assim, Marcos? Calma aí. Agora tem que. A pergunta vai vir depois, né, gente? A hora que começar a implementar. Eu tenho um mundo de perguntas. Quer fazer uma pergunta? Não, é só porque assim, eu não vendo um produto, né? Eu vendo um serviço, aí tem hora que eu fico um pouco perdida, assim, nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, assim, é um serviço que se transforma num produto, né? Perfeito. É isso, é trazer o Smart para dentro da sua realidade, né? Então, por exemplo, você tem clientes, né? Você tem tempo de entrega de projeto, certo? Então, você já tem, só aí você já tem duas metas, né? Certamente você tem as continhas para pagar, tem uma meta de faturamento mínimo. E por aí vai construindo, né? Então, é legal isso aí porque você deixa muito aberta, né? Essa metodologia ela deixa aberta, independente se você vai construir uma meta para produto, para serviço ou até mesmo uma meta pessoal, né? O que é legal agora, Alice, é você parar para refletir dentro disso, né? O que você tem que tangibilizar? Então, o que mais te cobram? O que mais você se cobra? E isso aí, suas próprias metas, porque assim, eu tenho certeza que você já tem tudo isso na sua cabeça. E aí, lembra lá, 67% dos objetivos que a gente escreve, a gente consegue atingir mais fácil. Mas eu tenho certeza que você já tem todas elas na sua cabeça. Tem, algumas eu tenho, sim. Umas eu tenho escritas. Começa com essas, isso aí. Mas você falou de planilha... Só para finalizar, você falou de planilha na mentoria que eu estava fazendo, ele me ajudou a planilhar assim, os prazos de entrega assim, do processo do cliente. Quando eu começo o projeto, né, até com as etapas do projeto final. Perfeito. Ai, nossa, aí foi muito bom, deu uma clareada. Assim. Isso é uma meta. E aí, a semana passada eu não vou... Né? Agora falta... Só que aí, semana passada eu não fiz isso, essa semana eu me embolei toda. É isso, você tem a métrica. Tá vendo? Você tem a métrica, agora você precisa colocar a meta. A meta pode ser preencher sempre a planilha de prazos. É uma meta. Sim, muito bom. A Valéria tem uma pergunta. Valéria. Quem? Valéria. Oi, Valéria. Oi, Marcos. Referente às metas, que nem no meu caso, aqui na loja, eu sempre faço essas metas, né? Na semana, vender uma quantidade de litragens de chopp. Só que, como agora, com essa pandemia de nada funcionar, então, para as vendas. Não sei para onde, como fazer, porque
as minhas metas são sempre assim, na semana são 30 litros, 30 barril de chopp. Que nem semana que ficou Londrina ficou fechada, eu vendi 3 barril. De 30, vendi 3. Então, eu fico meio perdida nessa parte, assim, como conseguir clientes, né, para atingir essas metas que eu não sei de onde achar. Sim, perfeito. É muito legal, muito pertinente a tua colocação. O que acontece? Você está focando a meta, né, em um dos aspectos, né, que é a meta financeira, a meta de vendas, né? Talvez mudar um pouco o escopo da história é a seguinte, por exemplo, imagine que o seu objetivo seja, né, hoje você tem um objetivo aí, mas vamos lá. Imagine que o seu objetivo seja fornecer chopp para as pessoas em casa. Você mudou a história do coisa. Porque é o seguinte, as pessoas continuam bebendo. Talvez elas não bebam porque ela não encontre disponível. Então, a meta que você tem que pensar e eu não tenho essa resposta, mas é a seguinte, essas pessoas que estão em casa, o que elas estão fazendo? Elas estão vendo filme, elas estão fazendo isso, aquilo, outro. Ok. Elas estão bebendo? Só para trazer um número para você, Valéria. As empresas de bebidas, e eu falo isso porque dentro da empresa que eu trabalho a gente tem informações. O agronegócio e as empresas de bebidas foram um dos poucos segmentos que cresceram no Brasil dentro da pandemia. Então, alguém está bebendo, né? Só que essa pessoa, provavelmente por conveniência, ou por não ter o seu serviço, entre aspas, divulgado ou à disposição, talvez esteja indo buscar no supermercado. Então, por exemplo, se você talvez, no passado, tivesse mapeado quem são os seus clientes, agora seria mais fácil para você chegar até eles, porque eles ainda existem, entendeu? Então, hoje você estava focado muito em festa, muito em festas, eventos e tal. Talvez esse cliente realmente ele não exista mais, mas existe gente bebendo. E as pessoas que estão bebendo são as mesmas pessoas que bebiam nesses eventos. Elas só trocaram o lugar onde elas estão bebendo. Então, o que você pode fazer é tentar entender essa nova dinâmica, como você pode amarrar isso daí. Aqui em São Paulo tem uma cervejaria, né, um negócio de chopp desse, uma marca, chamado Madalena. Não sei se você já ouviu falar. Cara, sabe o que os caras fazem? Eles fazem umas promoção louca no Instagram, e aí eles abriram um drive-thru lá na estrutura deles. Então você chega, eles têm umas garrafas de plástico gigante assim, você passa por dentro do negócio e eles enchem e você vai embora. E tipo assim, quando eles fazem essa promoção, é fila, minha amiga. Você não, tipo assim, ele fala, não, só são 300 litros, exatamente para instigar a galera. E a galera vai, cara. Aí ele bota lá um monte de balão, um monte de coisinha, só que você não pode sair do carro, o caboclo tá de máscara, entendeu? Então, assim, é pensar fora da caixinha. As pessoas não pararam de beber. Pode ter certeza. Não, sim, parar de beber, eles não pararam, eles estão bebendo mais. Estão bebendo mais, então. Eles estão bebendo. Como você vai chegar até ele que você vai pensar agora, dentro dessa metodologia, entendeu? Então, que eu já tive aquela parte assim, de tentar fracionar o chopp, às vezes, mas não foi uma coisa assim bacana. Teve bastante desperdício, porque que são barris de 30 e 50 litros. Sim. Então, daí, às vezes, foi aberto o barril e não foi consumido tudo. Então, teve prejuízo. Então, esse lance da garrafona aí que eles fazem é um negócio bem legal, entendeu? Porque ele fraciona, mas a garrafa tem 1 litro cada uma. Entendeu? Não, então, assim, é uma alternativa, né? Então, assim, cada mercado é um mercado, não conheço muito como que é o consumo aí de Londrina, mas você conhece. Então, você pode pensar. E aí, o que você faz? Você começa a pensar nos objetivos bem louco, bem loucão. Aí, você, na hora que você jogar no Smart, você vai ver, puta, isso aqui é mensurável? É específico? Mais ou menos. É atingível? Não. Puta, corta. Vamos pro próximo. E aí você vai, até você achar. Vai chegar uma hora que você acha, entendeu? Então, usa a metodologia, começa a pensar, tenta falar com algum cliente, né? As empresas, realmente, elas, né, os eventos diminuíram, a gente sabe disso, mas aquela coisa, talvez, sei lá, passa até por uma reformulação de mix.
Ah, puta, eu não vou vender mais cerveja, eu vou vender... desculpa, chopp, eu vou vender cerveja. Vou vender cerveja artesanal, que tem um valor agregado alto. Não sei, entendeu? Mas tem campo. Entendi. Não, belezinha. Espero ter ajudado aí. Mas não, se não sim, conseguirem gente para beber aí, você manda os dois para cá aqui, ó. Ó. Ai, muito bom. Oi, obrigada. A opinião do chopp aqui em Brasília, nessa garrafa PET, é 1,5 litro no supermercado a R$ 9,90. Aí o povo de chopp, né? Já vende ele gelado. É uma garrafa PET R$ 9,90. É isso aí. Tem que ver onde é que vende essas garrafas. Olha o lance que a gente falou lá do fornecedor, ó, tá vendo? Descobrir quem é o caboclo que vende. Nós também tem também essas garrafas PET de 1,5 litro. É que eu tenho algumas, mas às vezes o cliente, eu tento ainda divulgar para os pessoal comprar conosco, mas às vezes eles buscam nos mercados, que às vezes o mercado faz umas promoções bem atrativas do que as nossas. Aí né? a chave, você não vai trabalhar o preço, você vai ter que trabalhar um diferencial. Aí, ó, o Diego aí é especialista em e-commerce aí, ó, o cara aí, pra você falar, trocar ideia com ele aí, ó. Pronto, não, o Diego já vai se cadastrar para ser mentor, né? Ele está aqui. Tá no mudo. Tá mudo. Não tá no mudo lá, mas o seu som... não saiu o áudio. Não tá saindo o áudio, Diego. Não, mas bacana. É bastante aprendizado mesmo. É isso aí, Valéria. Você é uma das que tem que retomar aí as suas mentorias para você encontrar essas ideias, né? Para voltar a enxergar mais possibilidades, porque isso faz diferença. Né? Você vê que o Marcos conversando um pouco com ele, ele já vai te jogando. E é isso aí, tem umas coisas que é meio maluco. Agora tá saindo, Diego. Como ele disse, tem umas coisas que é maluco, mas dentro das coisas malucas tem oportunidade. Tá sim. Oi, Diego, deixa eu ouvir só você aqui. Você... Eu queria contribuir só que a colega falou da cerveja. Já tá querendo beber, né, bicho? É verdade, né? Aqui a gente tem bebido bastante por conta disso. Que a gente tem que pensar sempre no modelo de negócio, né? A gente pensa sempre no cliente ou pensa no nosso negócio, mas acho que a ideia, na pandemia, principalmente, é variar o modelo de negócio. A gente tem o caso do Mercado Livre, não sei se vocês ficaram sabendo, o Mercado Livre, ele lançou uma empresa de logística na pandemia, né, Marcos? Sim. Ele mudou o modelo de negócio, mesmo ele continuando vendendo, ele pensou num negócio diferente. De repente, no caso da cerveja aí, do chopp, o Marcos falou até para chegar no consumidor final, eu tenho um colega que na pandemia ele abriu um negócio, ele abriu uma hamburgueria. No meio da pandemia, ele trabalhava no ramo gráfico, o ramo gráfico, a gente perdeu muito mercado, e ele abriu uma hamburgueria na pandemia. Porque ele sabia fazer hambúrguer, ele gostava disso. E o que ele fazia no final de semana, durante a semana inteira, ele tirava pedido, ele usava o mailing dele, o WhatsApp, os amigos, ele tirava pedido. Aí ele sabia que ele tinha que fazer, ele tinha capacidade produtiva de 100 hambúrgueres no final de semana. Então ele ia encomendando isso. Quando chegava quinta-feira, ele já colocava no WhatsApp dele, pessoal, esgotado, não tenho mais pedido para esse final de semana. Então ele gera um gatilho de escassez para quem não conseguiu comprar, e ele usou toda a produção dele. O chopp, de repente, eu vi ela falando que ela abre um barril de chopp e tem o desperdício. Você pode, chegando no seu cliente, que é outra questão, né? Você pode vender 30 garrafas de chopp, por exemplo. Você fechou um barril inteiro. Claro, você vai ter que vender mais caro do que o barril inteiro. Você vai agregando, né? Então, isso tudo é pensar modelos de negócio, que está tudo atrelado com a estratégia que o Marcos passou aqui. Por isso que é importante escrever tudo bonitinho, porque você vai escrevendo e você escreve um caderno, né, Marcos? Você escreve um caderno. E nisso você vai pensando, olha, eu não preciso entregar desse jeito, eu posso entregar daquele jeito. Então, é só o exercício de escrever mesmo e de conversar com todos que estão aqui, que ajuda, né, a clarear, arejar a mente, né? É isso, a minha contribuição, acho que... Você falou um negócio interessante aí, cara. Se eu pegar eu tenho um caderninho que eu vou anotando as ideias, minhas ideias mirabolantes, cara.
tem hora que, tipo, tempos depois eu leio, eu começo a dar risada, porque é tipo umas coisas muito loucas, entendeu? Algumas viraram realidade, entendeu? Então, acho que é aquela coisa, né? Que o povo fala, né? O brainstorm, né? O toró de ideia, né? Então, é começar a jogar para cima aí uma hora certa, né? E assim, uma coisa bem importante, Valéria, que assim, a estratégia digital hoje para as empresas não é mais tipo assim, eu talvez faça, esquece, cara. Se você não tiver no meio digital, esquece, porque não querendo ser o mensageiro de más notícias, mas assim, dentro do que a gente vê, do que a gente estuda, que a gente está dentro das empresas, né? E o fato de estar dentro das empresas não te torna um cara superior, mas te traz informações muito antecipadamente, né? Então, coisas que talvez o mercado vá saber daqui a 3 meses, a gente fica sabendo antes. As perspectivas para 2021 são boas, não, né? Entendeu? Uhum. Então, assim, mais do que nunca, vocês têm que correr para o digital, né? Então, aí o Dinha está aí de prova, né? Então, quando a gente começou a montar a estratégia do digital, você imagina o seguinte, para mim foi um mega desafio, né? Ela fala do lado dela, mas para mim, assim, foi muito intrigante. Você imagina que o modelo de negócios da Natura, da Avon, ele é um modelo consolidado de anos, né? Puta, minha mãe já comprava via catálogo lá atrás, e eu via aquilo, né? Aquelas pessoas que iam na casa da outra vendendo através do catálogo. Então, como você pega esse modelo de negócio consolidado e traduz ele para uma estratégia digital de forma que ele não fique esquisito, né? A gente teve até aí o dia começou a aloprar demais, a acelerar demais, recebeu até um e-mailzinho da Natura, né? Com um manualzinho de boas práticas. Então, tipo assim, ou seja, chamou tanto atenção que a própria empresa entrou em contato, né? Então, é aquela coisa, você vai adequando, mas assim, funcionou, né? Então, não é uma coisa, não é uma realidade. Então, tem que cair para dentro disso aí. Oi, Dinha. Oi? Tô falando que 3 vezes a Natura já me chamou. Se ela te chamar de novo, eu vou abrir uma fábrica de cosméticos, a gente vai entrar de sociedade. Vamos competir com esses caras aí, que a gente tá atrapalhando eles. Essa última vez que me chamaram foi a semana passada, inclusive. Acho que eu comentei com você. Aí eu ficava pensando assim, nossa, mas tem milhares e milhares de consultora. Como que os caras chegam em mim, né? E aí, só que dessa vez eu não pude colaborar, porque ele estava me perguntando era de uma comunidade. E aí eu não tinha conhecimento, e ele pegou e falou assim, mas por que você acha que você não tem conhecimento? Né? E ele estava vendo lá os cursos que eu fiz pela Natura, eu fiz quase todos já. Acho que falta um que foi lançado essa semana, e um outro que falta 25%. Muito aí bom. Simplesmente porque não é divulgado. Aí ele falou, você chegou onde eu queria. Eu falei, não, mas vamos fazer o seguinte, eu vou ver essa comunidade, vou ver o que tem lá que pode me ajudar, e aí eu te ligo e você faz as perguntas que você precisa. Porque era um questionário mesmo. Mas hoje você precisa estar no digital, precisa. Legal. Você caiu nos algoritmos que a gente queria cair, né? Tá tudo lá agora, tudo nosso agora. Sim. Gente, muito. Ildinha, eu fico. Cada vez que eu falo com você, eu me inspiro mais. Cada vez. A gente tem que. A próxima vai ser com a Ildinha, tá? A gente vai fazer uma canguru class aqui com a Ildinha. Eu acho. Na aula de venda online aqui. Ela é uma professora nessa área. E olha, Diego, muito obrigada aqui da sua contribuição. Estou te esperando lá na nossa plataforma agora para você adotar um empreendedor também e ajudar a gente a seguir no nosso propósito de impulsionar os empreendedores para impactar a economia e transformar a vida das pessoas. É muito legal o que a gente faz aqui. E, novamente, gente, eu agradeço a todos. Nós já super estouramos o tempo, mas vocês estão aqui firme e forte. Eu sei que estão cansados, a cabeça está fervendo, mas vai ser muito
vai ser muito relevante mesmo para o negócio de vocês. Eu já estou vendo todo mundo aqui mudando o escopo dos negócios, revendo os objetivos. Parece que eu estou vendo na cabecinha de cada um, passando um filme aí, né? E fico muito feliz que a gente está podendo contribuir com vocês. Marcos, de novo, boa noite, muito obrigada, tá?